Olá! Nesse vídeo, iremos apresentar como funciona o processo de contabilização das operações de incorporação e fusão de empresas. Essa apresentação é uma extensão do conteúdo aprendido na matéria de Contabilidade Avançada 2, do curso de Ciências Contábeis da FURB, elaborada por mim, Ana Rúbia, e pela Carolina. Durante o vídeo, falaremos sobre a identificação do método de combinação de negócios, bem como as metodologias utilizadas na contabilização e exemplos. Primeiramente, a incorporação de empresas é um procedimento no qual uma empresa, denominada incorporadora, adquire o controle acionário de outra empresa, a incorporada, consolidando ambas em uma única entidade legal. Esse processo comumente implica na transferência integral de ativos, passivos e operações da empresa incorporada para a incorporadora. Um exemplo de uma incorporação no mercado brasileiro foi a compra da empresa Sadia pela incorporadora BRF SA, que aconteceu no fim de 2012. De acordo com o portal G1, o objetivo da incorporação foi a racionalização de atividades e maximização de sinergias e, por consequência, a redução de custos administrativos e operacionais e o aumento da produtividade de ambas empresas. O processo de incorporação se inicia após as negociações e a assinatura do protocolo de incorporação. Então, a partir daí, são necessárias as autorizações para a transferência do controle da incorporada e do aumento de capital da incorporadora. Após todas as autorizações, um profissional elabora um laudo de incorporação, e sua aprovação, por fim, permite que a incorporação seja contabilizada e a incorporada seja extinta. Agora, vamos abordar a elaboração dos registros contábeis de incorporação. Para o processo de contabilização, precisamos dos balanços de ambas as empresas. Com os dois balanços em mãos, é necessário atualizarmos os saldos das contas do ativo e passivo da incorporada a valor justo, e então calcular os tributos sobre o valor diferido. Como podemos ver no quadro, destacamos a diferença conta a conta, e então são calculados os valores de imposto de renda e contribuição social, e ambos são subtraídos do montante da diferença. Então, se determina o valor do goodwill, ou deságio, na compra da incorporada. Para chegarmos no valor do ágio, subtraímos do valor da aquisição os ativos menos os passivos, ambos a valor justo, lembrando de somar ao valor dos passivos os tributos sobre o valor diferido. E para a contabilização, os lançamentos funcionam da mesma maneira. Inicialmente, são lançados os valores de ajuste dos saldos do balanço da incorporada a valor justo. Então, as contas de ativos são baixadas contra uma conta de transição da incorporação. Da mesma forma, as contas de passivo e do patrimônio líquido. Porém, destacamos que as contas do PL funcionam de maneira diferente neste caso, já que não são ajustadas a valor justo e sofrem um ajuste de avaliação patrimonial. Da mesma forma, na incorporadora, os lançamentos são feitos contra a conta transitória de incorporação, com os lançamentos inversos aos que foram feitos na incorporada. E, por fim, para encontrarmos o valor de ações que devem ser emitidas, calculamos a representatividade do valor justo da incorporadora sobre o valor justo total de ambas empresas. E com esse percentual, é possível encontrar a quantidade de ações que devem ser emitidas. Com base nesse valor, são feitos os lançamentos no PL da incorporadora, acreditando o valor das novas ações correspondentes à incorporada, debitando o saldo da incorporação do PL e o goodwill na aquisição da incorporada, e a diferença é lançada na conta de reservas. A consolidação das contas do balanço é o último passo na contabilização da incorporação. A consolidação é feita com base nos lançamentos apresentados. Agora, falando sobre a contabilização da fusão de empresas, esse processo ele ocorre por meio de diferentes abordagens, como as fusões propriamente ditas ou até mesmo as aquisições. Nas fusões, duas ou mais empresas elas se unem para criar uma nova entidade, enquanto em uma aquisição, uma empresa vai assumir o controle da outra. Os objetivos da fusão eles podem abranger alguns tipos de metas, como otimização de eficiência, ampliação de presença de mercado, acesso a tecnologias inovadoras ou simplesmente eliminação de concorrência. De certa forma, é um processo que ele tem que ser vantajoso para ambas as empresas, né? Se fundirem e deixarem de cada uma ter a sua própria cartela de clientes, o seu próprio lugar no mercado. Trazendo um exemplo de fusão, nós temos a Raia e a Drogazil, que anteriormente eram duas empresas separadas, sendo a Drogazil e a Droga Raia, as duas do ramo farmacêutico, né, varejista, que se fundiram lá em 2011. A fusão ela é regida pela Lei 6.404, de 1976. No artigo 228, nós achamos um pouquinho mais sobre esse processo. Então, trazendo ali um pouquinho desmembrado, ele acontece primeiro com uma convocação de Assembleia Geral nas duas companhias, duas ou mais companhias que serão fundidas, para ver se toda ali a composição societária está de acordo com essa operação. Então, é aprovado um protocolo de fusão, são nomeados os peritos que vão avaliar se o PL da empresa está correto, né, se não tem nada superavaliado ou subavaliado. Então, é aprovado o laudo de fusão após essa análise, é feita uma convocação de assembleia com os acionistas das duas empresas que serão fundidas para definir ali a nova constituição da sociedade. Após isso, é realizado o processo de contabilização da fusão, tanto nas empresas que serão extintas, como na nova empresa, e aí é feita a extinção das empresas que foram fundidas. Falando um pouco sobre a contabilização, nós trouxemos um exemplo da empresa Holding SA e a subsidiária SA, que eram empresas separadas e resolveram realizar o processo de fusão.
Um adendo é que a holding SA, ela possuía 60% de participação na subsidiária. Então, a gente vê ali uma conta de investimento na subsidiária, ali no balanço patrimonial da holding. Então, o primeiro passo seria o lançamento da contabilidade de uma das empresas. Nós iniciamos com a holding SA. São baixados todos os ativos dessa empresa contra a conta de fusão. O mesmo processo é realizado para os passivos e para o PL, contra a conta de fusão. Nos ativos é creditado, né, os ativos e debitado fusão, e ali nos passivos e no PL é debitado os passivos, debitado PL, creditado a conta de fusão. O mesmo processo ele será feito na contabilidade da subsidiária, que é a segunda empresa. Então, da mesma forma, a saída dos ativos contra a conta de fusão, a saída dos passivos contra a conta de fusão. Depois disso, realizados os lançamentos na contabilidade da nova empresa resultante desse processo de fusão. Ali, então, é realizada a entrada dos ativos, debitando eles, né, já que eles estão entrando na conta dessa empresa, e creditando aquela conta de fusão. Então, ali nós separamos entre as contas da holding e da subsidiária. Nas contas da holding, você consegue identificar que foi debitado o investimento na subsidiária, mas como essa empresa já deixou de existir e agora esse capital constitui também o capital da empresa nova, depois será feito um ajuste. Então, é dada entrada também nos passivos dessas duas empresas que foram extintas para o passivo da nova empresa Fusão SA. Tudo é também contra a conta de fusão. Então, também é dada entrada no PL da empresa. E aqui nós temos aquele ajuste que eu comentei anteriormente sobre o investimento na subsidiária. Então, o capital social da subsidiária é creditado apenas no valor da diferença, o que não era a participação da holding SA. Então, é 40% sobre o capital da subsidiária. E é creditada a conta de investimento na subsidiária, no valor do investimento que a holding tinha, para eliminar essa conta do ativo da empresa nova, da Fusão SA. É feito também o ajuste de terrenos, aqui para recapitular. No balanço patrimonial da holding, tinha uma mais-valia de ativo, como na empresa Fusão SA, todos os ativos estão entrando ali com valor, seria o novo valor contábil dos ativos, a gente faz esse ajuste, debitando a conta de terrenos e creditando a mais-valia de ativos. Após todo esse processo de contabilização, é elaborado o balanço patrimonial da nova empresa, no nosso exemplo a Fusão SA, e são extintas as duas empresas que foram fundidas. Aqui nós temos a constituição do novo balanço da Fusão SA, que fica dessa forma. Terrenos, outros ativos, sendo o total de 2.800. Aí tem também registrado os passivos e o patrimônio líquido. No caso do PL, é registrado o capital social, porque aquelas contas de reserva de lucros, lucro líquido do exercício, o prejuízo do exercício, vão constituir o capital social inicial da Fusão SA. Então, a nossa apresentação seriam esses dois tópicos. Aqui nós trazemos as referências que nós utilizamos de base para elaborar esse conteúdo e agradeço muito a atenção de todos vocês.